Bom, hoje eu quero falar sobre produtividade e a intenção desse vídeo é te ajudar a organizar qualquer período de tempo que você quiser. Por exemplo, quero fazer um planejamento para o ano inteiro, vai funcionar. Quero fazer um planejamento para o mês, vai funcionar. Quero fazer um planejamento para a semana, vai funcionar. E você consegue ir adaptando esses princípios, porque o que eu vou tentar te passar aqui são princípios de produtividade que eu sigo há muitos anos. E conforme você vai adaptando, eu penso que você vai conseguir organizar a tua vida rumo aos teus objetivos. Primeiro vamos só estabelecer isso, que é uma coisa que eu tenho repetido em muitos vídeos, mas você precisa ter isso muito claro. Onde você está aqui agora e onde você quer estar nesse final desse período de tempo do teu planejamento. E você vai ver que fazer isso não é muito fácil. Você vai errar nas primeiras vezes e vai começar a ter que adaptar ao longo do tempo. Então, por exemplo, onde eu quero estar no final desse mês? É meio difícil da gente calcular isso quando a gente faz pela primeira vez. Mas depois que você fez isso por 3 anos, você começa a ter uma boa noção de quanto você consegue produzir dentro de um mês. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui nesse lugar, inclusive Holy House em Jundiaí, depois você vê o link na descrição. E eu vim para ficar 2 dias. Eu pensei, tá, quanto eu consigo produzir de vídeo? Olha, eu produzo 1 vídeo por dia, eu não sou muito habituado a produzir mais do que 1 vídeo. Então eu pensei, bom, eu não vou conseguir produzir 15 vídeos lá. Se eu fizer muito esforço, muito fora da minha zona de conforto, sei lá, eu vou fazer 5 vídeos, 6 vídeos, e vai ser sempre algo assim. Porque eu já tenho uma boa noção de como eu atuo ao longo do tempo. Então, você tem que ter uma noção de onde é qual é o teu estado atual, e qual o estado que você quer estar no final desse período, seja lá qual for o período que você está fazendo o planejamento. Aí, uma vez que você definiu isso, e você vai errar isso até você acertar, a primeira coisa a fazer é uma pergunta muito simples. O que é que mais dá retorno de tudo que eu tenho que fazer? Então, quando você começa a fazer um planejamento, o que é um planejamento? Tá? Planejamento é o seguinte, eu tenho esse objetivo, e para eu atingir esse objetivo, eu tenho que fazer essa sequência de coisas. São essas ações, são esses passos, são essas atividades. Você vai ter que fazer uma lista, e a primeira lista tende a ser uma lista confusa, cheia de coisas aleatórias que você nem sabe se tem que fazer, se funciona ou não funciona. E você vai deixar essa lista ali. E você vai olhar para ela e falar, o que é disso daqui que dá mais retorno? Pode ser que você tenha uma pergunta anterior, que é uma pergunta que eu já tive várias vezes na minha vida, que é, de todas as possibilidades, de todas as metas que eu tenho, de tudo que eu quero alcançar, sabe, tudo que eu quero para esse ano, qual de todas essas coisas é a mais importante? Então essa pergunta anterior, ela pode ter que nascer antes da pergunta do que dá mais retorno. E aí eu tenho a regra da única coisa, que eu sempre falo, eu sei que quem me acompanha está cansado de ouvir, sempre tem que escolher uma única coisa. Sempre, 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 sempre. Não tem jeito melhor de trabalhar do que se você escolher uma única coisa em qualquer nível que seja. Seja no nível macro, o maior de tudo, qual vai ser a única coisa que eu mais vou dar atenção neste ano, até o nível micro do tipo, qual é a única coisa que eu vou fazer hoje, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Então, você sempre tem que seguir o princípio da única coisa. Você vai olhar para tudo isso que você colocou, que você listou, e você vai se perguntar qual é a única coisa dessas todas que mais dá retorno, que se eu fizer, vou ter o máximo retorno. E essa única coisa é a que você vai colocar como prioridade o tempo inteiro. Ela é a prioridade do teu pensamento, ela é a prioridade do teu ano, ela é a prioridade da tua agenda. Aí o próximo passo, então veja, nós estamos tentando fazer um planejamento de produtividade para um período determinado de tempo. Então você vai definir essa única coisa, a coisa mais importante, a coisa que mais dá retorno. Beleza. Feito isso, definida esta única coisa, você vai abrir um caderninho, tipo esse daqui, que é exatamente o que eu faço, inclusive eu estou folheando aqui porque eu me lembrei que tem um outro trecho bem interessante que pode ser útil para esse vídeo. Você vai abrir um caderninho e você vai começar a descrever como você acha que esta coisa tem que ser feita. Qual o melhor jeito de fazer esta coisa que eu quero fazer? E eu faço isso o tempo inteiro. Você pode fazer isso, eu acho que não vai dar para ver, tá? Mas você pode fazer isso ou criando uma sequência de um processinho
que ele tem uma sequência de quadros, então tem um quadro passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e assim por diante. Ou você pode simplesmente escrever como se fosse um texto. Eu estou ensinando para alguém como que faz esse negócio. E aí existe uma técnica chamada técnica Feynman. Foi inventada por esse cara que se chama, eu não lembro o nome dele, o sobrenome dele é Feynman. Que é basicamente uma técnica para você ensinar alguma coisa para as pessoas. E você vai ensinar como se estivesse ensinando uma criancinha de 10 anos. Então você vai detalhar o mais detalhado possível, com mais concretude que você puder, como se você estivesse explicando aquilo para uma pessoa que não sabe nada. Por que você vai fazer isso? Porque quando você faz isso, você pega um caderno e você descreve o que você pretende fazer, qual que é essa única coisa. Deixa eu te dar um exemplo, tá? A minha única coisa é gravar vídeo. Então eu tenho uma fórmula de gravar vídeo que é a seguinte. Vou te descrever como um parêntese, que é um exemplo que vai ser bem útil para você aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo, eu defino um tema. Eu tenho que escolher um tema sobre o qual eu vou falar. Segundo, eu vou ter que fazer uma sequência de tópicos enumerados, que eu não preciso enumerar no vídeo, mas muitas vezes eu faço, mas são tópicos que eu tenho que seguir, eu enumero eles. Ó, eu primeiro tenho que falar disso, depois disso, depois disso, depois disso. Depois eu vou procurar, isso aí eu não faço sempre, mas às vezes eu faço, igual eu estava fazendo aqui, estava vendo um vídeo. Eu vou procurar algum vídeo sobre o tema para ver se tem algo que eu estou esquecendo. A intenção não é pegar um vídeo e você falar o que está naquele vídeo, porque isso não vai ajudar, porque é muitas chances de alguém já ter visto esse vídeo e você não ter tanto sucesso assim, e outra, não desenvolver suas próprias ideias originalmente. Mas a intenção é complementar para ver se tem algo que você não estava olhando. E aí depois disso eu sento e gravo o vídeo. Esse é um dos jeitos que eu tenho de gravar vídeo. Tem um segundo jeito, que é eu partir de um episódio de algo que aconteceu na minha vida. Este algo me abriu a cabeça para um determinado problema, eu montei uma solução num passo a passo e como que implementa essa solução. Esse é um outro formato de vídeo. Os americanos chamam essas coisas de framework, é uma estrutura. Montar estrutura é o melhor jeito de você organizar uma sequência de ações para que você saiba ou tenha uma noção de como aquilo pode ser posto em prática. Por que eu me usei de exemplo? Porque quando você abrir o caderno, o que você vai tentar fazer é isso. É pegar esta única coisa que é a mais importante do seu ano, que é a mais importante do seu mês, que é a mais importante da sua semana, e você vai delinear a forma de fazer ela. E isso pode parecer talvez inútil ou perda de tempo, mas é isso que economiza tempo ao longo do tempo, é bom, né? Eu estou falando muita palavra tempo. É isso que vai te economizar o seu tempo quando você começar a executar esse negócio. Então, você fez isso. Aí você vai para um segundo ponto muito importante nesse planejamento. O melhor jeito, assim, eu já falei isso, talvez você esteja cansado de me ouvir falar isso, mas a real é, o melhor jeito de você ser produtivo é uma organização diária, semanal. Você faz a lista de todas as coisas que tem que fazer na semana e todo dia você pega essa lista dessas coisas e você escolhe o que você vai fazer naquele dia. Só que eu sou bem radical nesse negócio, do tipo, só existe uma coisa que é importante eu fazer todos os dias. Ou, em cada dia, existe uma coisa que é mais importante de eu fazer. Por exemplo, hoje, a coisa mais importante que eu tinha que fazer são os meus vídeos para o YouTube, porque eu tenho que aproveitar esse dia. Tudo que tiver de adicional, maravilha, que bom que teve. Se não tiver, eu não fico preocupado. Então, por exemplo, imagine que hoje, ao longo do dia inteiro, eu só tivesse gravado 3 vídeos do YouTube e não feito mais nada que prestasse. Fiquei procrastinando, mexendo no celular, mexendo no computador, sei lá. Ainda assim, eu teria terminado o dia e falado, bom, eu fiz a minha única coisa. Por que eu sou radical nesse ponto e eu tolero ter dias que são, aos olhos do mundo, talvez, improdutivos? Porque eu percebi que a gente subestima o curto prazo, ou a gente superestima o curto prazo demais e subestima o longo prazo. Para um dia ter gravado 3 vídeos do YouTube e não ter feito mais nada, pode ser meio inútil para o que o meu negócio precisa. O negócio precisa de mais um monte de coisa. Só que para 5 anos, se eu todo dia só fizer uma coisa, hoje eu gravei 3 vídeos, amanhã eu vou só mexer nas planilhas do financeiro, depois de amanhã eu vou só gravar um vídeo para o Instagram, depois de amanhã... Se para cada dia eu só fizer uma única coisa, mas todas as coisas que eu faço em cada dia, elas
são feitas para este único objetivo, ou a única coisa macro mais importante, ou a que mais dá retorno, o resultado que eu vou colher lá na frente é assustador. Mas ele é muito acima do que a gente estima. Por isso que eu falo que a gente subestima o longo prazo. Te dou um exemplo concreto. A minha única coisa é o meu negócio. E o meu negócio é a minha venda de infoprodutos, que é a parte mais importante dele. É sempre a parte que mais deu retorno, é a parte que eu mais gosto. Ensinar, dar aulas, qualquer coisa que envolva a educação é o que eu mais gosto de fazer. E é o que eu me enxergo fazendo pro resto da vida. Então, se essa é a minha única coisa, e eu passar cada dia da minha vida só fazendo um negocinho muito pequeno que contribui para essa única coisa, eu sei que com o passar dos anos ela vai crescer e vai começar a dar frutos. Não é à toa que eu estou aqui, vai dar 8 anos que eu estou aqui no digital e eu vivo 100% disso, eu posso viver 100% desse negócio, porque faz 8 anos que pelo menos uma única coisa eu faço todos os dias. Eu me lembro quantas vezes eu morei na Itália em 2020, quantas vezes eu passava assim o dia inteiro deitado no sofá lendo livro ou pensando sobre a vida porque eu não sabia o que fazer. Mas aí no final do dia eu ia lá e fazia uma live. Ou eu ia lá e gravava um videozinho pro meu canal, eu fazia um post pro meu Instagram. E essa era a única coisa que eu fazia. Ali, naquele momento, sempre pareceu muito pouco. Mas hoje, que eu olho para trás, cara, ainda bem que eu fiz. Se eu só fizesse um post por dia no Instagram, eu teria crescido. Porque o que fez eu crescer primeiro foi um post por dia no Instagram. Depois o meu canal do YouTube cresceu só eu fazendo um vídeo por dia. E criar o produto, um dia eu não gravo vídeo, mas eu monto meu produto. E assim por diante. Então, essa primeira coisa é você, da sua lista semanal, você tirar a única coisa que você faz em cada dia. Tem que ser a lista semanal, porque a lista semanal te dá uma ideia de quantificação, assim, quanto eu tenho para fazer numa semana. Conforme as semanas vão passando, você vai se habituando a uma quantidade determinada de tarefas e de ações, vai entendendo qual é o seu nível ótimo de produtividade. Porque isso aí muita gente confunde. As pessoas acham que ser produtivo é trabalhar em 100% da sua capacidade, mas isso não tem como fazer. Você não está 100% quase nunca. Então, o certo não seria tentar trabalhar todo dia no 100%, seria encontrar qual é o nível ótimo. O meu ótimo é assim, 70% da minha capacidade, eu sei que na maior parte dos dias eu vou estar assim. Então eu sei, por exemplo, se eu só fizer vídeo, eu consigo fazer uns 2, 3 por dia. Mas como eu não faço só isso, daria para eu me esforçar e me ralar e fazer 2, 3 por dia? Daria, mas eu não sustentaria isso por 10 anos. E eu acho que a pergunta que eu sempre faço é essa. Eu consigo sustentar esse negócio por 10 anos? Porque se a resposta for não, é porque eu estou acima da minha capacidade. Então, pera, e por que eu exagero? Talvez pode parecer um exagero, 10 anos. Poderia fazer um ano, Elton, 5 anos, eu nem sei o que eu quero daqui 6 meses. Então como é que eu vou pensar se eu faço por 10 anos? Mas a ideia não é você pensar e criar uma regra que você vai fazer por 10 anos. Mas é de fazer uma projeção imaginária. Se eu tivesse que gravar vídeos por 10 anos, o que me parece que eu conseguiria fazer? Eu consigo fazer 2 por semana. Então eu vou começar com 2 por semana. Isso me parece sustentável. Você vai perceber que você pode começar por uma coisa muito pequena e muito ínfima e aparentemente disfuncional, do tipo, cara, eu consigo fazer um vídeo por mês. Só que se você se mantiver fiel à primeira coisa que você determina, que é, sei lá, um por mês, daqui a pouco você vai estar fazendo 2, 3, 4 e começa a virar um crescimento exponencial. Quando a gente permanece fiel em algo pequeno, aquilo ali cresce e se transforma em algo grande. Não é à toa que está escrito que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Parece uma lição de humildade. Se você não for fiel no pouco, não vai ter muito. Então aprenda a ser fiel no pouco e este pouco vai se transformar como que num passe de mágica em muito ali no futuro. Então, voltando, você vai fazer uma lista semanal e dela todos os dias você vai tirar uma única coisa para fazer nesse dia. A gente precisa adicionar uma coisa importante. A agenda. Para que serve a agenda? Eu uso o caderno como lista de tarefas. E eu já falei isso em outros vídeos. Mas a agenda, ela serve para eu manter o olho nos compromissos que eu tenho com outras pessoas. Então, a agenda serve para você fechar o tempo que você precisa estar com outras pessoas. Primeiro tempo que eu fecho, tempo com a minha família.
Então se você olhasse a minha agenda aqui no computador, você veria que eu tenho, vou até abrir ela aqui para não falar que eu estou falando besteira, das 11h30 às 2 da tarde eu tenho fechado almoço. Por que tem 2h30 de almoço? Porque eu sei que de vez ou outra eu vou perder meia hora no começo, meia hora no final, mas eu estou quase que sempre garantido 2 horas com a minha família no almoço. Outra coisa que eu tenho fechado é crianças das 6 às 9 da tarde, das 6 da tarde às 9 da noite. Cara, raramente eu fico até 9 da noite, mas tá fechado, do tipo, eu não marco nada antes das 9, porque a possibilidade dos meus filhos não terem dormido eu ter que estar com eles ainda. 6 horas eu paro de trabalhar, eu vou jantar, vou brincar com as crianças, tomar banho, enfim. A rotina do que eu levo com meus filhos à noite, ela vai até pelo menos umas 8, 8h30. Então, o primeiro compromisso que eu tenho setado na minha agenda é com as pessoas que mais importam. São meus filhos e minha esposa. Segundo compromisso setado na minha agenda com outras pessoas são com as pessoas mais importantes do meu trabalho. Então, por exemplo, você pode ter um chefe com quem você tem que falar todo dia. Ele é a pessoa mais importante do seu trabalho. Você pode ter um braço direito com quem você tem que falar todo dia. Você pode ter um grupo de diretores ou de gerentes, enfim. Existe algum nível hierárquico dentro do teu trabalho de pessoas com quem você tem que falar mais do que com as outras. Essas são as primeiras que você vai fechar a tua agenda. Não, primeiro eu fecho com essas pessoas. Por quê? Muita gente, eu percebo, vai simplesmente adicionando as coisas na agenda. Quando usa a agenda. Vamos supor que use a agenda, mas começa a adicionar uma coisa atrás da outra. E às vezes perde os horários das coisas mais importantes. Por isso que a tua agenda tem que começar pelo que é mais importante. E quando eu digo mais importante, eu estou falando das pessoas mais importantes. Então eu começo primeiro a minha família, depois as pessoas mais importantes do meu trabalho. Depois os clientes. Se você atende clientes, eles têm que estar setados na sua agenda. Se você não atende, isso é irrelevante para você. Mas eu tenho alguns, então eu tenho alguns com quem eu falo. Então eu tenho que colocar eles na minha agenda. E por último, estou até olhando minha agenda aqui para ver se eu estou falando alguma besteira. São as reuniões esporádicas adicionais, novas oportunidades, gente curiosa, enfim. Tem um cara que quer me oferecer uma parceria, não sei do que. Bom, esse cara vai entrar na agenda quando der. Então, é uma regra de ouro que uma vez que algo está marcado na sua agenda, você não abre mão, você não coloca nada no lugar, a não ser em um caso de extrema importância. Então você tem que proteger os blocos de tempo que estão reservados na sua agenda. Porque se você não proteger, eles vão ser ocupados por outra coisa. Que é aquela coisa assim, se você não cuida do teu tempo, alguém vai cuidar para você. Se você não está no controle do teu tempo, alguém vai controlar ele por você. Então, a agenda é compromisso com outras pessoas, a começar pelas mais importantes, e você não abre mão do que você colocou. Você nunca troca o bloco de tempo que está reservado na sua agenda por outra coisa, a não ser em um caso de absurda, absoluta, extrema necessidade. E aí nós vamos para um último ponto, só para eu não me perder aqui. Depois que você, planejou o que você quer nesse período de tempo, fez uma lista, viu de tudo que você tem de meta, qual é a mais importante. Fez uma lista das tarefas da semana, do que você tem que fazer ao longo dos dias, e começou a fazer pelo menos uma única coisa todos os dias a partir dessa lista, nunca de fora dela, a não ser que seja uma novidade imprescindível. E depois que você protegeu a sua agenda e você só está usando o seu tempo com as pessoas mais importantes, vem a última coisa. E isso é infinito, por isso vai ter que ter um tempo na sua agenda, igual eu tenho na minha aqui, que é das 6 às 8 da manhã, mas às vezes acontece antes, às vezes dura até um pouco mais, que é o seguinte: você reservar o tempo para o seu desenvolvimento, sabendo que o seu desenvolvimento vai acelerar todo o resto. Então é o seguinte, eu me lembro de quando eu trabalhei com uma moça que ela trabalhava até meia-noite. Eu falei, olha só, trabalhar até meia-noite vai te ajudar a acelerar a entrega agora. Só que se você não começar a ter um tempo todos os dias para você se desenvolver, você nunca vai exponencialmente acelerar isso com o passar do tempo. Porque um negócio que hoje você leva, 3 horas para fazer, a experiência e a prática podem acelerar em, você vai fazer agora em 2 horas e meia. Só que o conhecimento vai te apresentar novas formas de fazer ou outras coisas que são tão importantes ou tão melhores que você possa deixar de fazer isso daí. E é aí que você começa a comprar um tempo de maneira exponencial. Então assim, a coisa mais importante no fim das contas, que eu acabei deixando por último, é
o estudo, você ter livros, horário para ler, horário para escrever, horário para ver aula, horário para você se desenvolver todo santo dia, porque é o seu desenvolvimento diário que vai fazer com que a sua agenda, conforme os meses vão passando, comece a ficar cada vez mais do jeito que você quer. E você vai ver que as atividades que você realiza dão cada vez mais retorno. E isso é exponencial, é uma coisa impressionante. Se você não parar de estudar todos os dias, você vê que a sua produtividade vai exponencializar, porque você vai estar muito melhor, você vai estar resolvendo problemas cada vez mais complexos, ou seja, problemas que dão mais dinheiro, problemas que resolvem, que levam a uma vida ainda melhor, e você vai estar resolvendo esses problemas com cada vez mais velocidade. Então, a ideia desse vídeo era te ajudar a pensar no seu planejamento e na sua organização para qualquer período de tempo que seja, para que você consiga continuar crescendo e se desenvolvendo na vida. Deixa um teu comentário aí para falar o que você pensa sobre isso. Em breve estará no ar o Condado, o lugar onde eu vou te ensinar tudo o que eu aprendo nos meus livros. Um lugar para a gente ficar em paz, tranquilo, igual nós estamos aqui, conversando sobre coisas importantes, aprofundadas, sem preocupação com algoritmo, sem preocupação com censura, e eu vou falar tudo o que eu penso das ideias mais importantes que eu desenvolvo na minha vida a partir do conteúdo que eu leio, das experiências que eu tenho. Eu te vejo lá, o link vai ter um link aqui na descrição, eu acho, com alguma coisa já te contando como que isso vai ser. Tamo junto, até a próxima.